Olá, boa noite. Boa noite. Comissão na Câmara discute crimes cibernéticos. O objetivo é traçar estratégias para combater os vilões do mundo digital. Ordem para suspender o uso de radares móveis em rodovias federais começa a valer na próxima segunda-feira. Câmara aprova projeto de lei sobre abuso de autoridade. O texto vai para a sanção presidencial. Desemprego cai em 10 regiões do país no segundo trimestre. Conheça quem já passou dos 60 e se prepara para o Enem. Agora, no Jornal das 18 horas. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados promoveu hoje mais uma reunião para discutir os crimes cibernéticos. O objetivo dos debates, convocados pelo deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, foi ouvir sugestões de vários setores da sociedade para traçar estratégias de combate aos vilões do mundo digital. Nunca foi tão fácil se comunicar. Agora, com apenas alguns cliques, é possível pagar contas sem sair de casa, conhecer novas pessoas ou até mesmo fazer uma reunião de negócios de qualquer lugar do mundo. Mas quem gosta de navegar pela rede precisa redobrar a atenção. É que tem sido cada vez mais comum os casos de crimes praticados dentro do universo digital, os crimes cibernéticos. A pessoa entra numa rede social, copia, faz algo parecido e se passa por você para fraudar um parente, para usar para ameaçar outra pessoa e até você provar que você não é você, é um problema sério sobre isso aí. E essas pessoas se escondem atrás do anonimato. Queremos verdadeiramente deixar as coisas às claras. A pessoa entra na internet, ela tem que ser identificada fácil e o que ela fizer, ela tem que se responsabilizar por isso. E as infrações são muitas. Extorsão, ameaça, difamação são apenas alguns desses crimes cometidos. A SaferNet, a associação que visa defender os direitos humanos da internet, fez um levantamento que mostra que em 2018 foi registrado uma alta de 100% das denúncias em relação ao ano anterior. Além disso, as mulheres se tornaram uma das maiores vítimas dos criminosos virtuais. Agora a gente tem uma lei específica e também as pessoas ganham mais consciência de que não é porque foi na internet que não tem consequência. Não. Na internet também se denuncia, também é crime, as pessoas também são responsabilizadas por esses crimes. Então, para facilitar, a gente tem as orientações no canal de ajuda.org.br, gratuito, anônimo, aberto à população que tiver sido vítima de um crime dessa natureza. Pode buscar a ajuda de como tirar o conteúdo, como denunciar. Esse tema foi debatido em uma audiência pública aqui na Câmara, que foi presidida pelo deputado federal Davi Soares, do DEM. Segundo ele, o objetivo é discutir soluções legais para que as competências policiais tenham acesso às provas telemáticas para a resolução de investigações criminais. O debate teve a participação de representantes do Ministério Público Federal, ONGs de apoio ao combate aos crimes cibernéticos e membros da segurança pública. O perito criminal Ivo de Carvalho, da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, explicou sobre as dificuldades encontradas atualmente pelos órgãos de segurança para se desvendar um crime cibernético. Os grandes problemas que a gente tem com o crime cibernético é que ele não tem fronteiras. Então, um atacante ele pode estar em qualquer lugar do mundo e ele pode estar usando infraestrutura em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem muita dificuldade em obter esses dados. Então, tanto no Brasil, questão de dados de conexão, quem conectou num determinado serviço, às vezes a resposta é lenta, existe uma divergência de entendimento da legislação, quanto para obter informação de outros países. Já o diretor de prevenção da SaferNet, Rodrigo Nejmin, alertou sobre o aumento dos crimes na internet, principalmente quando as infrações são disfarçadas de opiniões. E as pessoas às vezes se sentem na internet mais livres, com menor filtro de expressão de violência e de expressão de conteúdo agressivo, passando o limite da opinião e entrando na seara de violação a direitos ou agredindo a dignidade de outras pessoas, e não é porque foi na internet que não é crime ou que não é violento ou que não causa um dano. Além dos crimes cometidos pela internet, também há disseminação de crimes cometidos fora da rede e que ganham maior repercussão pela tamanha crueldade.
Um deles foi o ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo, em março deste ano, que deixou 10 pessoas mortas. O massacre começou a ser planejado meses antes. Vale lembrar que os autores premeditaram o crime em um fórum na Deep Web, espaço digital no qual pessoas anônimas incitam crimes de ódio e intolerância. Mas o aumento da criminalidade, em função da vulnerabilidade da rede, não afeta somente as pessoas físicas. Com o aumento da tecnologia, as empresas também têm enfrentado diversos desafios para conseguir se proteger dos crimes cibernéticos. Se eu quiser usar um crime cibernético atacando um concorrente meu, eu não preciso fazer dumping de preço. Eu posso simplesmente fazer um ataque na linha de montagem dele, de tal forma que ele não consiga produzir e entregar o que ele encomendou, recebeu de encomenda. E, em função disso, eu tiro ele do mercado. Então, assim, precisa se conscientizar a sociedade como um todo, pessoas físicas, pessoas jurídicas, de que o crime é tão competente quanto o lado do bem. De acordo com o deputado Davi Soares, a audiência pública foi mais uma etapa importante para tentar fazer a navegação pela internet mais segura e tranquila, além de tornar a rede um espaço de respeito para todos. Para você ter ideia, os crimes de maior gravidade praticados no nosso Brasil foram feitos por jovens que em sites de bate-papo, de blogs, escondidos da internet, ele nunca ficava armando com o outro lá e tal, como seria feito um golpe com perfeição. E a gente está para discutir aqui com profissionais da área que venham nos dar ferramentas para nós instrumentalizarmos através de projetos de leis. O presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão do uso de radares móveis em rodovias federais já na semana que vem. A ordem foi dada ao Ministério da Justiça e publicada hoje no Diário Oficial da União. Bolsonaro falou que a suspensão de radares móveis de velocidade começa a partir de segunda-feira. A ordem se refere aos radares instalados sobre um suporte ou em um veículo e os que são direcionados manualmente para os veículos. A determinação não vale para os radares fixos, instalados em local definido e de forma permanente. De acordo com o despacho assinado pelo presidente, a suspensão tem o objetivo de evitar que os radares se tornem equipamentos de arrecadação e percam o caráter educativo. Bolsonaro também criticou uma decisão da Justiça que proibiu a suspensão de radares fixos em rodovias federais. No final de julho, o governo acabou fechando um acordo para instalar 1.140 aparelhos. A suspensão dos radares móveis, determinada pelo presidente, vale até que seja concluída uma revisão das normas sobre fiscalização eletrônica de velocidade feita pelo Ministério da Infraestrutura. A pasta controla o Departamento Nacional e o Conselho Nacional de Trânsito, que definem regras sobre o assunto. A medida provisória da liberdade econômica já pode ser analisada pelos senadores. Os deputados terminaram ontem a votação dos destaques. Os deputados de oposição apresentaram 12 sugestões de mudanças ao texto base da medida provisória da liberdade econômica. A maioria tinha o objetivo de derrubar o trecho da MP que libera o trabalho aos domingos e feriados, mas o plenário rejeitou todas as sugestões. Durante a votação, os deputados se revezaram, falando a favor e contra a medida provisória. Estamos tirando realmente as algemas do empreendedor brasileiro, que até hoje tem sido escravo de uma burocracia, porque a burocracia é, acima de tudo, burra e ela representa o atraso. E o que está se colocando neste momento, nesta casa, é a liberdade, não a liberdade econômica, a liberdade de não cumprir a lei, a liberdade de não cumprir os direitos, a liberdade de precarizar as relações de trabalho. A proposta enviada pelo governo ao Congresso tem o objetivo de reduzir a burocracia e gerar empregos. Com as novas regras, a expectativa é de que sejam criados quase 4 milhões de postos de trabalho nos próximos 10 anos. Um dos principais pontos da medida provisória é o fim das restrições ao trabalho aos domingos e feriados. Pela proposta, quando o empregado trabalhar no domingo ou no feriado, o pagamento em dobro pode ser dispensado se a folga for transferida para outro dia da semana. Também estão na proposta aprovada na Câmara a criação da carteira de trabalho digital, o fim da obrigatoriedade do registro de jornada de trabalho em empresas com até 20 funcionários
e a dispensa do alvará para pequenos negócios considerados de baixo risco. Se os senadores não mudarem nenhum ponto da proposta, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei sobre abuso de autoridade. Como a proposta já passou pelo Senado, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O plenário deu caráter de urgência à proposta e a votação foi feita rapidamente. Os deputados definiram em quais situações vai ser configurado o crime de abuso de autoridade. O texto engloba atos cometidos por servidores públicos e membros dos 3 poderes da República, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas e das Forças Armadas. Alguns parlamentares defenderam o adiamento, mas a maioria optou pela finalização. O plenário ainda conseguiu derrubar os 3 destaques apresentados para modificar o texto. No total, a proposta apresenta 37 ações que podem ser consideradas abuso de autoridade quando praticadas com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Pelo projeto de lei, será considerado abuso obter provas por meios ilícitos, executar mandado de busca e apreensão em imóvel, com mobilização ostensiva para expor o investigado a vexame, impedir encontro reservado entre um preso e seu advogado e decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem intimação prévia de comparecimento ao juízo. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, foi aprovado o melhor texto em que todos os poderes respondem a partir da lei por igual. Já o líder do governo, o deputado Major Vitor Hugo, do PSL, acredita que o presidente Bolsonaro deve vetar alguns pontos. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto de lei que permite que os estudantes do ensino superior usem o FGTS para quitar dívidas com a instituição de ensino. Ainda segundo o texto, o trabalhador poderá usar o recurso para realizar cirurgias essenciais. Se não houver nenhum recurso, a matéria segue para a Câmara. Os grupos de atuação especial contra o crime organizado de 9 estados realizaram hoje uma operação contra integrantes de facções que atuam nos presídios. 300 mandados de prisão foram expedidos e pelo menos 90 pessoas foram presas. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado hoje no Diário Oficial reduziu impostos sobre videogames. O decreto altera a porcentagem de impostos cobrados sobre produtos industrializados. Neste rol entram os videogames, acessórios dos consoles e componentes. No início do mês, Bolsonaro já tinha falado que pretendia assinar um decreto reduzindo a carga tributária para deixar esse dinheiro ficar na mão do povo. A partir de agora, as taxas para consoles caem de 50% para 40%, acessórios de 40% para 32%. Os videogames com telas incorporadas, portáteis ou não, de 20% para 16%. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que incentiva a cesárea sem indicação médica na rede pública de saúde. O projeto é da deputada Janaína Pascoal, do PSL. A proposta garante a opção de cesárea pelo Sistema Único de Saúde a partir da 39ª semana de gestação. O Brasil possui a segunda maior taxa de cesáreas do mundo, com 55%, enquanto que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa ideal deveria ser entre 10% e 15%. Outro ponto preocupante com relação às cesáreas é o alto percentual no setor privado. A taxa de partos cirúrgicos do SUS é de 40%. Já o número dos procedimentos realizados pelos planos de saúde chega a 84%. A medida foi aprovada após muitos debates na Assembleia. O projeto teve 58 votos a favor e 20 contrários e vai seguir para avaliação do governador João Dória, que pode sancionar ou vetar a proposta. A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo se pronunciou contra a medida. Já o Conselho Regional de Medicina de São Paulo se posicionou a favor do projeto. A deputada Janaína Pascoal afirma que este é seu projeto prioritário na casa. Muitos bebês vêm a falecer porque entram em sofrimento e não são retirados do corpo da mãe a tempo, né?
Esse projeto de lei, ele segue a resolução do Conselho Federal de Medicina, que fala em 39 semanas. Então, eu tenho lido críticas ao projeto, pessoas dizendo que o projeto vai favorecer a prematuridade. Isso não é verdade, porque com 39 semanas de gestação, o bebê já está maduro. Quase 6.400.000 pessoas já se inscreveram para a próxima edição do Enem. E é o menor número de candidatos dos últimos 8 anos. Por outro lado, um público tem se mostrado bastante fiel ao exame. São pessoas com mais de 60 anos que buscam novos caminhos. Nesta edição, o Enem recebeu 9.000 inscrições com esse perfil. Mais de 40 anos, a Zafira adiou o desejo de cursar uma faculdade. Ela estudou até a 4ª série. Quando vieram os filhos, o objetivo era o sustento da casa. E aí os planos foram ficando para trás. Não dava tempo de estudar. Não dava tempo de estudar. Não dava tempo nem de dormir, quanto mais estudar, nem se imaginar assim. Até que aos 52 anos, a Zafira decidiu mudar isso. Com os filhos já crescidos e a vida mais tranquila, ela decidiu concluir os ensinos fundamental e médio. E hoje, aos 60, ela está se preparando para entrar na faculdade. Eu não tinha ensino fundamental, aí eu fiz ensino fundamental e fiz ensino médio. E prestei o Enem em 2015. E agora eu estou de novo prestando para poder fazer o curso de letras, faculdade de letras eu quero fazer. Neste ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem. E mais de 9.000 candidatos têm acima de 60 anos. Muitos já criaram os filhos, já se tornaram avós, mas decidiram enfrentar qualquer dificuldade que fosse para estarem aqui, na sala de aula, e realizarem o sonho de entrar na universidade. Foi exatamente assim com a Doroteia. Depois de criar 3 filhos e de ajudar a cuidar do neto, tirou da gaveta o projeto de cursar pedagogia. Para conquistar o tão sonhado diploma, ela teve que retomar os estudos. Nesse ano, ela terminou o ensino médio e agora estuda bastante para o Enem. No dia de começar a aula, eu fiquei meio assim, né? Parecendo criança no portão da escola. Entro ou não entro? Vou entrar, vou ver como que é. Amei estudar. 1 ano e meio, sexta-feira agora foi minha formatura. Amei minha formatura. E aí agora eu vou para o Enem. Esse curso preparatório já recebeu vários estudantes acima dos 50 anos. O coordenador conta que os mais velhos não perdem nada para os mais novos e que alguns são até mais dedicados que muitos jovens. Que as pessoas são motivadas, mas achar que idade não é problema, que realmente não é, né? Procura o cursinho aqui para estudar, pô. Que não é problema idade. De acordo com o último censo da educação superior, realizado em 2017, existem no Brasil quase 27.000 pessoas com 60 anos ou mais matriculadas em universidades públicas e privadas. Segundo especialistas, qualquer um é capaz de vencer os desafios impostos pela idade. A gente sabe que tem uma defasagem, sim, pelo fator idade, mas existem outras variáveis que entram aí, que não é só a idade. Tá? Então, de repente, o mais velho ele pode ser mais cauteloso para responder, ele pode ser mais comprometido que o jovem. Ele pode estar por escolha e não por pressão do mercado de trabalho como o jovem. A Zafira e a Doroteia são mais que um exemplo de mudança. São a prova que não há idade para tentar melhorar a vida. Como que a senhora se sente? Feliz. Muito feliz. Porque eu tive uma infância muito difícil. E hoje eu acredito que eu não vou me realizar. Ao menos dar esse orgulho para meus filhos. Porque meus filhos já vão estar tudo formado. E veja a seguir, Donald Trump pede que o presidente da China negocie com manifestantes de Hong Kong. Os detalhes em instantes. Até já! A paixão pela cutelaria acabou virando profissão em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E o resultado
é a produção de facas e facões artesanais que resistem ao tempo e às novas tecnologias. No campo, máquinas e implementos cada vez mais modernos. Tecnologia que impulsionou a produção e a produtividade agrícola e fez o meio rural deixar de cultivar para o consumo nas próprias fazendas e se tornar o celeiro de alimentos para o mundo. Mesmo com toda essa tecnologia lá no campo, algumas ferramentas resistem ao tempo, como é o caso das facas e facões, muitas vezes confeccionados artesanalmente pelos cuteleiros. Seu Cabete trabalhou durante décadas com a área industrial. Precisando de um hobby para aliviar o estresse, buscou no início dos anos 2000 informações para produzir facas, machados e serrotes. Não parou e há pouco tempo se dedicou ainda mais à cutelaria. A gente tem que estar sempre aí trabalhando e desenvolvendo novas técnicas, pesquisando novos materiais. Logo, além de receber encomendas, passou a realizar cursos e multiplicar a paixão. Álvaro foi um dos alunos. Ele resgatou a influência de infância do avô e do pai e depois de aprender também passou a produzir facas e facões. Tinha uma forja antiga do meu avô, a carvão, uma forja a carvão que meu avô usava para fazer a têmpera dos canivetes que ele fazia, junto com meu pai. E daí me acendeu, me estralou, acendeu a lâmpada na cabeça e tive a ideia de começar a voltar nessa tradição e começar a fazer minhas próprias facas. O tempo de confecção da faca varia. Depende de qual é o tipo de aço e escolha do cabo. Os mais exóticos e nobres, como o chifre de cervo, são os mais procurados. É na forja que os materiais começam a ser esculpidos em temperatura acima de 1000 graus. Se deixar muito, derrete. Se for pouco, não consegue a forma adequada. Nas etapas seguintes, o aço passa por desbaste na lixadeira, que segue para o endurecimento e revenimento, para endurecer e ficar flexível de acordo com o uso. O cuteleiro também produz outras ferramentas usadas nas fazendas e criam qualquer outro item que possa atender ao desejo do comprador, seja para trabalho, hobby e até coleção. O egípcio suspeito de fazer parte da rede terrorista Al-Qaeda se apresentou hoje à Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mohamed Hamed Al-Sayed Hamed Ibrahim nega as acusações e a defesa dele diz que Mohamed é vítima de perseguição política porque é opositor ao atual governo do Egito. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, quer interrogá-lo. O governo brasileiro confirmou que Mohamed entrou no Brasil em 2018 e teve autorização para morar no país. O desemprego caiu em 10 regiões do país no segundo trimestre deste ano. A taxa de desemprego no país caiu de 12,7% para 12% no segundo trimestre. Segundo o IBGE, a porcentagem representa 12.800.000 pessoas sem emprego. Bahia, Amapá e Pernambuco são os estados mais afetados. Na contramão estão Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os estados registraram os menores índices de desemprego do país. O IBGE também divulgou que 3.300.000 pessoas procuram emprego há pelo menos 2 anos, o maior número para um trimestre desde 2012. O presidente americano Donald Trump disse que uma reunião entre o líder chinês Xi Jinping e ativistas pró-democracia em Hong Kong poderia levar ao fim da crise após meses de protestos. Confira agora em um giro de notícias internacionais. No Twitter, Trump disse não ter dúvidas de que um encontro pessoal de Xi Jinping com os manifestantes levaria a um final feliz e promissor. A China concentra forças de segurança em Shenzhen, cidade próxima da fronteira com Hong Kong. Homens da polícia militar estão cercados por caminhões e blindados de transporte de tropas em um estádio local. Pequim criticou agressões contra seus habitantes nos confrontos que classificou de terroristas. A crise na região começou há 10 semanas. O governo de Gibraltar confirmou a liberação do superpetroleiro iraniano Grace 1. A embarcação estava retida pelo Reino Unido desde o dia 14 de julho, sob suspeita de que entregaria uma carga à Síria, violando as sanções impostas pela União Europeia contra Damasco. Até o último momento, o governo norte-americano fez pressão para prolongar o bloqueio. A retenção do navio agravou as relações entre Estados Unidos, Reino Unido e Irã.
O barco humanitário da ONG espanhola Open Arms está diante da ilha de Lampedusa com 147 migrantes a bordo. Enquanto isso, o governo debate sobre a legitimidade de sua presença em águas italianas. O ministro do Interior, Matteo Salvini, exige um rodízio europeu de portos de desembarque. A organização disse que não pretende atracar à força e explicou que os migrantes estão conscientes da situação. Um Airbus A321 com 226 passageiros e 7 tripulantes a bordo fez um pouso de emergência em um campo de milho na região de Moscou, após um choque com um grupo de pássaros. 23 pessoas, incluindo 9 crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas. O avião seguiria até Simferopol, principal cidade da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. O Comitê de Investigação do país abriu um inquérito sobre o incidente. Uma pessoa morreu e 28 ficaram feridas depois da chegada do tufão Krosa no oeste do Japão. Mais de 7 mil deixaram suas casas e ordens de saída foram emitidas em 15 províncias. Centenas de voos foram cancelados. A agência meteorológica alertou que haveria chuva recorde e risco de deslizamento de terras e inundações. É o 10º tufão da temporada. A expectativa é de que ele seja rebaixado ao grau de ciclone extratropical no início de sábado. Uma audiência hoje no Senado debateu a falta de pagamento do seguro aos familiares das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense, que vai completar 3 anos em novembro. Este foi o segundo encontro para buscar uma solução. No primeiro, um dossiê do caso foi apresentado com a presença de familiares das vítimas. O jogador Neto, um dos 6 sobreviventes, falou emocionado. Eu acho que eu não aguento mais ver tanta impunidade no nosso país, né? Vocês não passaram por isso, mas eu passei. Eu espero que vocês possam nos dar uma solução norte para tanto sofrimento, que se engana quem acha que a tragédia é a única causa do sofrimento. A impunidade, ela dói mais do que qualquer tragédia. O debate acabou sem acordo. A novidade é o encontro marcado para a próxima terça-feira com o presidente Jair Bolsonaro para tentar avançar no pagamento. A tragédia deixou 71 mortos entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulação. Uma boa noite para você. E a gente termina essa edição com o Céu de Praga, na República Tcheca, que recebeu uma visitante inusitada e corajosa. Essa artista francesa andou por uma corda a 35 metros de altura para marcar a abertura de um festival de circo na cidade. Ela aproveitou para fazer acrobacias e ficou 40 minutos lá em cima. Uma boa noite para você e até amanhã.